Boa noite a todo mundo. Vamos começar de novo aí. Doutora Andréia. Esse é o doutor Andréia. Entra aí. Entrou. Ministro. Outras pessoas aqui pedindo para entrar. Não. Queiroga. Convidar. Vamos ver se vai. Foi. Maravilha. Perfeito, agora foi direto. Então eu vou fazer aqui a abertura, a apresentação e explicar como vai se dar aí a nossa live. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, doutora Andréia. Boa noite, ministro Marcelo Queiroga. Uma satisfação, né, estar promovendo essa live. Pois bem, a doutora Andréia Cartacho, juíza de Direito no estado do Pernambuco, e é a terceira vice-presidente da Associação Brasileira de Juristas Conservadores, pós-graduada pela Escola Superior do Ministério Público da Paraíba, foi promotora de Justiça Criminal no estado da Paraíba, atualmente juíza de Direito titular da 4ª Vara de Sucessões e Registros Públicos de Recife, em Pernambuco. É mestranda pela Universidade Católica de Pernambuco, ex-integrante da Comissão de Combate à Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ex-coordenadora do Núcleo de Custódia da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. Marcelo Queiroga, atualmente ministro da Saúde do governo Bolsonaro, é médico cardiologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, sendo membro permanente do seu Conselho Consultivo. Integra, desde os anos de 1990, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, na qualidade de conselheiro titular, atualmente licenciado por estar no Ministério da Saúde. O tema da nossa live é judicialização da saúde. A doutora Andréia fará a abertura com um tempo de 15 minutos. Depois o tempo total será do ministro, né, Queiroga, seu assistente jurídico ali, Rafael, né, o nome dele? O Rafael. Isso. E nós teremos, então, até as 8h40 de live. O público está bem grande, ministro. Hoje eu recebi diversas mensagens de colegas médicos do Brasil inteiro, parabenizando pela iniciativa da live e ansiosos querendo assistir nessa live. Então, eu ouso dizer que essa era a live mais aguardada da semana. Estamos fazendo lives aí desde segunda-feira, vamos até sexta. Então, ministro, sinta-se prestigiado. A Abrajuc se sente honrada em recepcioná-lo aqui nessa live. Gostaria de pedir, então, a todos que estão comentando, muitos comentários, para seguirem a Abrajuc no Instagram, a Associação Brasileira de Juristas Conservadores, e mandar ali no direct todas as dúvidas, questionamentos. A Abrajuc tem interesse em ajudar a todos esses que estão comentando aí nessas questões relacionadas à saúde e ao direito. Temos médicos associados também, então fica aí a nossa solidariedade e temos interesse em ajudar a todos, né? Então entra aí no nosso Instagram, siga a Abrajuc, manda lá no direct essas dúvidas. Pois bem, vou passar para a doutora Andréia, ela faz um introito de 15 minutos, logo após me devolve que eu vou passar para o ministro. Enquanto isso, a gente desliga o microfone para não gerar microfonia. Doutora Andréia está com a palavra. Obrigada, João. Boa noite, ministro Queiroga. Boa noite, doutor Rafael.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero registrar que é uma grande alegria para a Brajuca e para mim, pessoalmente, dividir esse espaço de debate com o ministro Queiroga, meu conterrâneo. E também quero aqui depositar a minha admiração pela forma sóbria com que o ministro vem transitando por um momento tão delicado que é esse momento de pandemia. Ninguém está imune a críticas, mas acredito que o ministro merece bem mais elogios do que qualquer crítica. Parabéns, ministro, pela postura sóbria e ativa nesse momento tão delicado. Eu não pretendo me estender porque a ansiedade é por ouvir a fala do ministro. Então, eu pensei alguns pontos da judicialização da saúde, os pontos que eu considerei mais importantes e mais calorosos, para que a gente pudesse trazer e inspirar até que o ministro comente sobre ele, se possível. Então, bem, a judicialização da saúde é um tema que é sempre atual, é antigo, mas é atual. Então, até as primeiras décadas do século XX, a assistência médica do país, do Brasil, era restrita devido à escassez de profissionais na área. A população tinha acesso quase que exclusivamente a técnicas terapêuticas realizadas pelos práticos locais, né? Então, o atendimento à saúde por profissionais da medicina, ele era restrito às elites, fornecidos em sua grande parte pelo setor privado, que nessa época ainda não possuía grandes estruturas. Era somente pequenas clínicas, hospitais, consultórios isolados entre si. Então, as prestações de saúde oferecidas pelo Estado, reconhecidas na época como sistema de saúde suplementar, surgiram juntamente com a consolidação das medicinas de grupo e das cooperativas médicas, por meio de manutenção de práticas filantrópicas para aquelas pessoas em vulnerabilidade social e que não possuíam assistência. Então, no nosso país, especificamente, a questão da saúde, ela recebeu diversos conceitos ao longo da história, tanto do ponto de vista político como social, quanto do ponto de vista jurídico. Até ser fixado na Constituição de 88 como um direito de todos e dever do Estado, que deve concretizar e ampliá-la a todos os cidadãos sem distinções, conforme prevê o artigo 196. Ainda nesse âmbito, nos artigos seguintes, está expresso que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar essa prestação. Então, a Constituição Federal de 88 permitiu a prestação de serviços de saúde pelo sistema privado, autorizado isso pelo artigo 199, né? E também consolidou o Sistema Único de Saúde, SUS, trazendo mudanças importantes no que diziam respeito à assistência pública. Por isso, a prestação de saúde no Brasil pode ser oferecida tanto por entes públicos como por entes privados, sendo que as prestações feitas em ambos os sistemas envolvem consultas, tratamentos, medicamentos e procedimentos. Então, se é fato que o direito à vida ele ostenta posição prioritária no nosso ordenamento jurídico, pode-se dizer que a saúde não é menos relevante. Condição para a manutenção da vida, muito se discute sobre o alcance e disposição constitucional contida no artigo 196, que diz especificamente: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços que, por sua promoção, proteção, para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o comando constitucional, contudo, não deixa dúvidas. O legislador constituinte atribuiu ao Estado, em sentido lato, o dever de garantir a saúde pública. E é nesse contexto amplo de responsabilidade solidária dos entes federativos, pela oferta e custeio de tudo quanto seja necessário para este fim, do tratamento, internação, até cuidados, terapias, insumos, medicamentos, que surgem os conflitos, né? O cenário de poucos recursos e muitas necessidades coloca o fornecimento de medicamentos, especialmente os de alto custo, como um dos principais pontos controvertidos a produzir questionamentos e demandar respostas do poder público, recaindo sobre o poder judiciário a tarefa de dirimir as situações de conflito. Com efeito, o interesse no tema da judicialização da saúde segue atual e renova-se diuturnamente. O tema de judicialização da saúde, ele não é novo, e diversas questões a ele atinentes já foram objeto de teses fixadas nos tribunais superiores, em sede de repercussão geral, de recursos repetitivos. E eu pensei alguns pontos, muito distantes de querer exaurir,
porque são muitos pontos, mas eu pensei aqueles em que os tribunais eles têm se preocupado em definir condutas. O ponto central da judicialização da saúde é seguramente a discussão quanto ao dever do Estado de fornecer medicamentos de alto custo ou não incorporados ao SUS, a portador de doença grave que não possui condições financeiras para a sua aquisição. Esse ponto ficou firmado que sim, que é dever do Estado, com pontos de modulação, obviamente, com requisitos, enfim. Uma das também questões sensíveis relacionadas ao tema foi a discussão quanto à legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública que visa compelir o Estado a entregar medicamentos a portadores de doenças. Isso também já foi pacificado, porque se entendeu o Tratado de Direito Individual Indisponível, então o Ministério Público tem legitimidade. Outra discussão de enorme relevância é a possibilidade ou não do Estado ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Também está pacificado que não, salvo casos específicos onde os medicamentos já registrados, eles não surtem os efeitos necessários para aquela conduta médica. Enfim, tem que estar, agências internacionais já tem que ter aceito também, já tem que estar regularizado em outras agências nacionais, enfim, tem esses requisitos. A resposta é não, mas com algumas exceções. A outra importante discussão é sobre a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. E, da mesma forma, a imposição de astraentes ao ente estatal. Ou seja, a princípio, todas essas restrições, elas são possíveis, pacificamente possíveis, para que se dê efetividade à decisão judicial. No entanto, com alguma moderação, com algumas modulações. O ministro Fux decidiu em um município, por exemplo, onde foi determinado a compra de um medicamento de alto custo e que aquilo impactaria no orçamento do município. Então, foi indeferido esse pedido, porque impactaria no orçamento, enfim. A decisão é que sim, é que todos usam as medidas, mas sempre com ponderação. E sem falar também da questão dos leitos de UTI, né? A colocação em leitos de UTI, que é uma questão extremamente complexa. Eu estou apenas pontuando algumas coisas para ilustrar a apresentação que vem mais adiante. Então, o modelo constitucional de assistência à saúde no Brasil é um modelo constitucional que tem um sistema público e tem um sistema privado. Então, a assistência pública à saúde é de prestação universal. Quem presta é o Estado, através do Sistema Único de Saúde, que pode ter a proteção complementar, realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica. E ter assistência privada à saúde, prestada pelas operadoras de plano de saúde, cooperativas médicas, odontológicas, medicina de grupo, odontologia de grupo, filantropia. Então, o artigo 196 da Constituição, conforme eu já li, ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Já o artigo 199, mais adiante, ele diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, no parágrafo 1º, se referindo à questão da possibilidade da forma complementar do Sistema Único de Saúde. Mas fique bem fixado que existe assistência pública e a assistência privada. E daí surgem algumas conclusões. A Constituição estabeleceu a assistência universal à saúde e atribuiu ao Estado a correspondente obrigação, e não ao setor público. A assistência universal à saúde se concretiza por políticas públicas e acesso a ações e serviços de saúde que integram uma rede e constituem um sistema único de saúde. As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas físicas podem complementar o sistema único de saúde, o que não se confunde com assistência privada suplementar à saúde. Então, é de direito público as relações jurídicas estabelecidas na assistência pública à saúde e de direito privado na assistência suplementar, ainda que regulada por normas de ordem pública. E aí chega-se à conclusão de que o Estado, como regra, ele não explora diretamente a atividade econômica, exceto nos casos previstos na Constituição. Assim, remanesce para o Estado o papel de regular, planejar, fiscalizar, exatamente o que acontece no setor econômico de assistência suplementar da saúde, o que é feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Então, agora em julho, foi estabelecida, não posso deixar de falar isso, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, né? Antes, o juiz entendia o rol como exemplificativo, uma base mínima com possibilidade de cobertura do que estava fora, sem qualquer avaliação de impacto econômico financeiro ou a sustentabilidade do sistema. Pois bem, o STJ decidiu, em resumo, menos intervenção judicial na política pública de saúde suplementar.
Essa é a judicialização que a gente sempre tem visto, né? A judicialização característica. Mas além da judicialização de saúde, nos modos já debatidos, passou a existir uma nova espécie de judicialização e que está na interseção com o debate sobre ativismo judicial. E dois exemplos são muito marcantes. O primeiro deles é a interferência judicial na escolha das condutas médicas durante a pandemia. Ou seja, passou para o juiz a decisão de qual conduta o médico deveria seguir. Se esse ou aquele medicamento era possível ser administrado ao paciente. E aí, numa discussão, eu achei interessante, porque alguém estava defendendo o posicionamento de uma jornalista contra uma decisão judicial. E aí eu falei, mas a decisão judicial, o juiz tem acesso a informações técnicas que só quem é formado assim e tal. E a pessoa me disse, mas você já viu, doutor, o látis da jornalista? E aí eu falei, olha, meu personal training, ele tem um látis incrível. É um rapaz extremamente preparado, mas eu jamais arriscaria entregá-lo, abrir minha cabeça para uma neurocirurgia. Então, eu achei extremamente preocupante entregar na mão do magistrado a escolha de condutas médicas ou definir o que era possível ou não ser administrado a um paciente, tirando essa independência do médico. Outro ponto palpitante, que aí eu já me aproximo do fim dessa apresentação, que já se estende mais do que deveria, foi a recente discussão sobre um caso concreto de aborto. Né? Uma gestante menor de 11 anos, vítima em tese de um estupro com violência presumida, não real, perpetrado por um também menor de 13 anos, seu então namorado, e a gestação já se apresentava com 29 semanas. E aí ficou aquele questionamento. É possível ou não é possível o aborto? E o Ministério da Saúde, se eu não me engano, em uma recomendação, uma portaria, uma cartilha, disse: aborto é crime no Brasil. E é verdade. Aborto é crime no Brasil. Agora, existem situações excepcionais que são situações autorizadoras do aborto. São situações onde a interpretação ela é restritiva. São causas de exclusão da antijuridicidade, onde deixa de ser crime a prática do aborto. E um desses casos é o caso do estupro, da pessoa vítima de estupro. Mas, no ordenamento jurídico penal, alguns temas, eles precisam de um conceito que tem que ser lançado mão fora do ordenamento. Então, eu pergunto, o que é aborto? No ordenamento jurídico penal não existe esse conceito de aborto. Eu tenho que lançar a mão desse conceito em outro ramo da ciência. Isso acontece, isso é muito comum no ordenamento jurídico. Por exemplo, o rol das drogas. O que é substância entorpecente? Para que eu possa condenar ou absorver no consumo, no tráfico de drogas, por exemplo, o que é droga? Então, esse conceito é pego em outra ciência. E assim acontece com o aborto. Se eu não me engano, não sei se é o Conselho Federal de Medicina, quem é que dá o conceito de aborto, se eu não me engano, diz que aborto é a interrupção da gestação até 20 ou 22 semanas, ou com feto até 500 gramas ou 600 gramas. Eu sei que existe uma limitação para que se diga que a interrupção da gestação é um aborto. E aí eu digo, é uma questão muito simples. O ordenamento jurídico diz que o aborto é crime. Ele autoriza o aborto em determinadas situações. Então, se essa situação não é aborto, não existe nenhuma norma autorizadora dentro do ordenamento jurídico que permita que se pratique infanticídio ou que se pratique homicídio. De outro modo, no caso concreto, a causa que é coberta a excludente de ilicitude, ela exclui a ilicitude de um fato típico antijurídico culpável, de um fato criminoso. Se o possível estuprador ele tem 13 anos de idade, ele não comete crime, ele comete ato infracional. E ato infracional, pelo ordenamento jurídico, tem natureza cível, não tem natureza penal. Então, não estamos diante de um fato criminoso, não estamos diante de um estupro e não estamos diante de uma causa excludente de antijuridicidade. Então, tecnicamente, basicamente, é isso aí. E aí eu vou para o final de mais um exemplo dessa judicialização da saúde e de suas consequências. Eu estava lendo uma reportagem até da Gazeta do Povo falando sobre, ele estava avaliando a qualidade dos residentes médicos atuais. Né? E ele falava o seguinte, da interferência e o risco para a população da ideologia sobre a formação dos médicos. E ele fez a primeira pontuação, que eu achei muito interessante. Então, os padrões de admissão e das provas estão sendo rebaixados em nome da diversidade e da equidade. Outro ponto.
A cultura vitimária está tornando difícil dar aos residentes de baixo desempenho e subqualificados o retorno de que precisam para evitar o dano aos pacientes. Ou seja, o preceptor, o professor, o orientador, ele corre o risco de ser processado, de ser judicializada essa questão, sob a acusação de misoginia, homofobia, preconceito, racismo, enfim, aquela coisa toda. E o terceiro ponto, né? O rebaixamento dos padrões na entrada da faculdade de medicina agora também está casado com menos avaliações na saúde. Então, enfim, eu deixo aqui, concluo, deixando aqui uma reflexão a respeito do impacto geral da judicialização sobre a medicina. Muito obrigada. Perfeitamente, doutora. Maravilha. Eu vou passar então agora para o ministro Queiroga, o nosso convidado aí ilustre, muito aguardado. Reitero que hoje eu recebi inúmeras ligações, mensagens no WhatsApp de colegas médicos de todo o Brasil, né, do nosso grupo Aliança Medicina Direito, todos aí ansiosos pela live, então o ministro de fato está sendo muito prestigiado. Muitos comentários, muitas perguntas aqui na nossa caixinha. Peço para o pessoal mais uma vez, entra aí no canal da Abrajuc, siga a nossa página e mande lá no direct esses questionamentos de vocês que podemos estar ajudando aí com o que a gente tem de estrutura jurídica. Eu vou passar para o ministro e já gostaria de deixar aqui, ministro, tem 59 perguntas na nossa caixinha, todas, na verdade, de um mesmo tema, que é sobre PL 2564, da enfermagem. Então, é tudo igual, eu não vou ler, mas é esse tema. Eu vou passar para o ministro querendo falar desse assunto, fique à vontade, e o assunto da live, a judicialização da saúde. Temos aí 35 minutos, todos seus. E reiterando para o pessoal, sigam a Abrajuc no Instagram, que a gente pode ver como podemos ajudar aí nas outras questões, muitas que o pessoal trouxe aí nos comentários. Quando a live terminar, esses comentários somem todos. Então manda isso lá no nosso direct do Instagram, que aí a gente responde a todos vocês. Tá? Ministro, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutor João Daniel. Obrigado, Andréa, pela introdução, onde colocou pontos fundamentais que embasam esse fenômeno da judicialização da saúde. A Constituição de 88 inaugurou um novo ordenamento jurídico no Brasil e o direito à saúde é um direito fundamental, conforme o artigo 196, um direito de todos e um dever do Estado. Costuma-se fazer a leitura do artigo 196 só pela metade, como se o direito fosse a todo tipo de assistência à saúde, quando na realidade o que é direito de todos e um dever do Estado são as políticas sociais e econômicas, são as políticas públicas de saúde que estão estabelecidas e incluídas no rol de políticas públicas. A Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, é que efetivamente faz o detalhamento da parte normativa e que fundamenta toda a ação do Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um dos maiores sistemas de saúde de acesso universal, integral, igualitário do mundo. Para um país com mais de 100 milhões de habitantes, é o maior sistema de saúde pública gratuito do mundo. Ou seja, é uma ferramenta muito eficiente de justiça social. E para que nós possamos implementar esse direito à saúde na medida máxima do possível, é necessário que o sistema de saúde pública seja sustentável. Então, se queremos acesso à saúde, é necessário que exista sustentabilidade da saúde. É claro que no âmbito jurídico se discute o chamado princípio da reserva do possível,
a questão da teoria do mínimo existencial, que permeiam as doutas decisões dos tribunais de justiça, inclusive da nossa Suprema Corte, o STF. Se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, também o direito de se ter acesso ao Poder Judiciário é um direito de todos os brasileiros. E não é escopo do Ministério da Saúde restringir o acesso ao Poder Judiciário para coibir o chamado fenômeno da judicialização da saúde. Por outro lado, é forçoso destacar que os orçamentos públicos eles são finitos. No caso do direito à saúde, a União, o orçamento é atualizado anualmente em função do teto de gastos, com base no IPCA. Durante os mais de 34 anos de promulgação da Constituição de 1988, se lutou pela ampliação do financiamento da saúde. A ação mais efetiva resultou da proposta de emenda constitucional número 29, que fixava em 5% do orçamento da União as verbas para a saúde. Naturalmente, que em função dos problemas fiscais que o Brasil teve após o ano de 2014, foi necessário o teto de gastos, que, de certa maneira, limitou o orçamento da saúde pública. Os entes subnacionais, estados, têm a obrigação de investir cerca de 20%, de 12% do seu orçamento em saúde, e os municípios, 15%. O Brasil despende cerca de 10% do seu produto interno bruto em saúde, sendo que cerca de 5% é investimento público, 5% investimento do setor privado e há 0,5% das renúncias fiscais. No que tange às incorporações de tecnologias em saúde, que é justamente o tema que suscita mais judicializações, existe uma legislação própria, a Lei 12.401 de 2011, que instituiu a política de incorporação de tecnologia no SUS e criou uma comissão permanente do Ministério da Saúde chamada Conitec, que é quem apoia o Ministério da Saúde, no caso a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Estudos Estratégicos, no que concerne às incorporações de tecnologias em saúde, nas incorporações e nas elaborações dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas. Então, o que nós defendemos é que tenhamos um processo de incorporação de tecnologias em saúde que seja célere e que seja ajustada à melhor evidência científica possível para que esse rol de procedimentos ele esteja atualizado. Naturalmente, existe o que já se consagrou chamado de judicialização boa, né? Quando se judicializa pelas políticas públicas existentes. Por exemplo, a terapia renal substitutiva, a hemodiálise, é uma política pública instituída. Então, se o município e o Estado não provém essa política, a judicialização por esse direito é uma judicialização dita alvissareira, porque é uma política pública constituída e, assim sendo, é um direito de todos e um dever do Estado. Isso não pode ser comparado a uma medicação nova, que mesmo obtendo o registro na Anvisa, que é apenas um ingresso para o sistema de saúde, haja vista que o que se apresenta à Anvisa são dados de segurança e de eficácia, não se apresenta dados de efetividade e nem de custo-efetividade. Como a legislação, a Lei 8.080, modificada pela Lei 12.401, ela é explícita ao dizer que compete ao Ministério da Saúde elaborar os protocolos clínicos, as diretrizes terapêuticas, e esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas devem incluir as medicações, os tratamentos especiais, os equipamentos que sejam seguros, que sejam eficazes, que sejam efetivos e que sejam custo-efetivos. Então, é necessário, para que se inclua dentro do rol de políticas públicas, a análise da custo-efetividade. Então, essas avaliações econômicas, elas devem ser feitas. E nós precisamos, no âmbito da esfera administrativa, diferenciar o que é uma novidade e uma inovação. Inovação é aquilo que muda a história natural da evolução das doenças, como diz de maneira textual o artigo 196 da Constituição Federal. A novidade, às vezes,
não serve nem para se fazer propaganda, porque às vezes essa propaganda é enganosa. No entanto, o Poder Judiciário ele tem conclamado o Estado a implementar políticas públicas que muitas vezes não estão previstas pela esfera administrativa. E isso gera um impacto dentro do orçamento que tem invertido as prioridades em saúde, já que as decisões do Poder Judiciário não são acompanhadas da devida reserva dentro do orçamento que faça frente às despesas que ali foram criadas. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores que nos acompanham. Em 2011, o Ministério da Saúde despendeu cerca de 200 milhões de reais em função de despesas decorrentes de condenações no âmbito do Poder Judiciário. Pois bem, agora no ano de 2021, essas despesas elas superaram 2 bilhões de reais para atender 6 mil pessoas. Então, para se ter uma ideia, com esses recursos, dá para financiar todo o programa da farmácia popular do Brasil. Então, é necessário que a sociedade brasileira passe a considerar as decisões prolatadas no âmbito da esfera administrativa. Nesse sentido, recentemente foi feita uma alteração na legislação de incorporação de tecnologias em saúde no SUS para tornar o nosso sistema mais transparente, sobretudo em relação às avaliações de tecnologia em saúde. Isso é uma ciência, as evidências científicas elas são qualificadas, existem maneiras técnicas de se avaliar a qualidade de uma evidência científica e, de acordo com esse tipo de avaliação, nós podemos valorar mais ou menos uma determinada evidência científica. Lembrar que a maior parte das evidências científicas elas são construídas com estudos financiados pelas indústrias farmacêuticas, onde há um conflito de interesse patente quando se submete os dados para avaliação da esfera administrativa. Por outro lado, as avaliações econômicas, um dos parâmetros, o parâmetro de custo-efetividade, claro que não existe uma métrica que se possa aplicar com 100% de eficiência, mas um dos parâmetros que os sistemas de saúde de acesso universal, ou mesmo os sistemas de saúde que não são de acesso universal, é um indicador chamado ICER, chamado de razão de custo-efetividade incremental. O Brasil não tinha ainda definido o valor do ICER. Recentemente, nós colocamos em consulta pública o valor do ICER, que seria uma vez o PIB per capita por ano de vida salvo ajustado à qualidade. O que está posto em consulta pública é um valor de 40 mil reais por ano de vida salvo ajustado à qualidade. Claro que nós não estamos especificando o valor de uma vida. O que se busca, na realidade, é o valor para o qual a sociedade entenda que é justificável se investir em uma nova tecnologia para evitar um desfecho ou um evento grave, como, por exemplo, uma internação, um infarto do miocárdio, um AVC ou um óbito. Esse não é o único parâmetro econômico que se pode utilizar. Existem outros parâmetros econômicos de acordo com a situação. O ICE é muito empregado quando temos um comparador. O fato é que as decisões prolatadas na esfera administrativa devem merecer a confiança da sociedade brasileira. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ela é integrada por servidores públicos que integram os quadros do Ministério da Saúde, por um membro do Conselho Federal de Medicina. Essas decisões são postas em consulta pública para que haja o que nós chamamos de accountability, não? Uma discussão ampla com a sociedade. É possível a realização de audiências públicas para que se possa dirimir qualquer dúvida e se facultar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa de quem demanda por procedimentos no Sistema Único de Saúde. Quando comparamos com outros sistemas de saúde de acesso universal, aqui eu vou me permitir fazer uma comparação com o sistema de saúde inglês, o instituto que faz esse tipo de avaliação similar à Conitec se chama NAS, é um Instituto de Avaliação de Excelência
muito reconhecidas pela sociedade inglesa, que não tem essa sanha de buscar a judicialização o tempo inteiro em função de se obter um tratamento que muitas vezes não tem a devida evidência científica. Então, temos que trabalhar para que a credibilidade das decisões da esfera administrativa ela seja cada vez mais reconhecida pela sociedade brasileira. Para tanto, é necessário se adotar uma discricionariedade técnica de boa qualidade no âmbito da esfera administrativa e, paulatinamente, nós ganharmos a confiança da sociedade brasileira. Os senhores que nos acompanham podem ter a lembrança da minha participação como convocado em uma comissão parlamentar de inquérito que houve recentemente no nosso país, onde eu disse que determinados tratamentos precisariam passar pela esfera da avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. E, naquele momento, causou surpresa para os parlamentares, mesmo sendo senadores da República, o fato de que a competência de elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS era da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. E esse processo é emblemático porque ele passou por todas as esferas, inclusive havendo um recurso ao ministro da Saúde, que, como a principal autoridade sanitária do país, é a instância administrativa terminativa para fim dessas decisões. E a minha decisão, em sede de recurso, até onde eu sei, não causou grande resignação da sociedade, ela foi muito bem aceita pela sociedade de uma maneira geral e até pelos recorrentes que se contentaram com a decisão prolatada em sede administrativa. Então, nós temos que trabalhar para fazer com que essas decisões da esfera administrativa se tornem cada vez mais conhecidas e reconhecidas pela sociedade brasileira, porque a melhor forma de se dar o direito à saúde como direito fundamental e para que o artigo 196 da Constituição Federal tenha concretude na ponta é justamente através de políticas eficientes praticadas pela esfera administrativa. É isso que temos defendido fortemente. Aqui está o nosso doutor Rafael Comparim, que é membro da Advocacia Geral da União, e se persistir a situação atual, a Advocacia Geral da União ela vai se ocupar tão somente de questões que envolvem litígios na esfera da saúde. Durante a pandemia, houve uma pletora, uma miríade de judicializações, grande parte delas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é razoável que ocorra, porque a pandemia não é só um problema sanitário, há uma repercussão muito grande, alguns chamam de sindemia, dado ao impacto que tem na vida de cada um, e nós tivemos o Poder Judiciário intervindo em muitas ocasiões dentro do contexto das políticas públicas implementadas no âmbito do Poder Executivo. Felizmente, nós vivemos em um país democrático e os três poderes, que devem ser harmônicos, buscaram uma forma de atender a sociedade brasileira. Tanto é assim que nós hoje, a despeito da tragédia sanitária que foi, nós não temos mais uma situação de emergência de saúde pública de importância nacional. O estabelecimento da duração da emergência de saúde pública de importância nacional é competência do ministro da Saúde, e eu o fiz através de um ato normativo próprio, uma portaria, e essa portaria, que foi embasada numa discricionalidade técnica de boa qualidade, ela não foi questionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo pelos partidos de esquerda, que durante essa pandemia têm se mostrado de uma virulência muito grande no sentido de ocupar grande parte do tempo do Poder Judiciário. As judicializações na saúde não acontecem apenas no âmbito do poder público, como a doutora Andréa Rose deixou claro, no âmbito da saúde suplementar, e aqui eu destaco que não existe dois sistemas de saúde no Brasil, nós só temos um sistema, tanto é Sistema Único de Saúde. A saúde suplementar, ela complementa, ela tem uma legislação própria, que, se eu não me engano, é a Lei 96
56, que regula o setor dos planos de saúde, e existe uma agência regulatória, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula esses planos de saúde, e uma das competências da agência é a elaboração de um rol de procedimentos. E esse rol, naturalmente, deve contemplar as necessidades para que se tenha uma saúde de qualidade, que não pode ser diferente da saúde pública, não pode existir distinção na qualidade da oferta dos serviços, apenas se tem uma priorização diferente do quanto está se pagando a mais para se contratar um plano de saúde. Na minha opinião, o rol é um rol taxativo. Senão, não haveria motivo de se ter um rol. Se todos os procedimentos eles fossem naturalmente integrantes da cobertura de um plano de saúde, a lei que regulamenta os planos de saúde do Brasil não tinha criado um rol. O que está ali é uma norma programática, um rol com cobertura de procedimentos. Cumpre a agência atualizar esse rol. Nesse sentido, nós enviamos uma medida provisória ao Congresso, do atual governo, do presidente Bolsonaro, para agilizar as incorporações no âmbito da saúde suplementar, porque é desarrazoado que, nesse âmbito, exista, às vezes, um atraso de 10 anos para a incorporação de novas tecnologias. Essa medida provisória foi convertida em lei e essa lei foi uma lei que eficaz. Após a sanção em fevereiro, nós já tivemos mais de 26 procedimentos incorporados ao rol da saúde suplementar. Então, eu defendo que seja assim, taxativo, agora que haja, sim, a possibilidade da sociedade participar no âmbito das consultas públicas, no âmbito das análises de avaliação de tecnologia, no âmbito da saúde suplementar, como é possível no âmbito da saúde pública. Do ponto de vista dos operadores do direito, há determinadas peculiaridades. Eu aqui já aproveito a oportunidade para pedir ao doutor Rafael Comparim que ele faça algumas considerações em relação a essa questão da responsabilidade solidária entre os entes federativos. O Ministério da Saúde ele é responsável pela assistência farmacêutica e ele responde pelo financiamento de 75% da assistência farmacêutica do Brasil. Claro que há também a responsabilidade de estados e municípios, mas é numa parcela menor. Toda a compra centralizada é feita pelo Ministério da Saúde, da esfera do componente especializado da assistência farmacêutica. O componente da assistência farmacêutica da atenção primária, o Ministério da Saúde financia cerca de 70%, e a parte do componente especializado, que é provido por estados e municípios, o Ministério da Saúde repõe integralmente. Eu vou pedir ao Rafael para que ele faça algumas considerações para enriquecer o nosso debate. Boa noite a todos. É sempre muito difícil falar depois do ministro Queiroga, porque ele costuma exaurir muito bem o tema com todos os dados existentes. Uma curiosidade, ministro, ano passado, com esses 2 bilhões da judicialização, sem contar custos com logística, se política pública fosse, seria um custo de 335 mil per capita, né? Porque nós estamos atendendo 6 mil pessoas na judicialização só do Ministério da Saúde, sem contar municípios e estados. E um dos pilares do SUS, né, a Lei 8080 traz, é a equidade, o acesso igualitário, né, dos cidadãos ao Sistema Único de Saúde. E, de fato, quem trabalha aqui internamente no Ministério da Saúde, recebendo diariamente as decisões do Judiciário, percebe que isso acaba trazendo uma certa desestabilização orçamentária aqui na pasta, a necessidade de fazer realocações, reajustes nas políticas públicas, né? Não raras, às vezes, são decisões que contemplam um número muito restrito, né, de pessoas, com medicamentos ainda não foram nem avaliados para se vão ser incorporados ou não ao SUS. Como o ministro bem contou, o registro na Anvisa é uma etapa inicial, né, diz respeito tão somente às atribuições da Anvisa, para que se avalie o custo-efetividade desse medicamento
há necessidade de uma avaliação criteriosa da Conitec, e nem sempre isso acaba sendo observado nas decisões judiciais. Mas, ministro, eu tenho observado ultimamente nos despachos com os magistrados, nas decisões, que existe um maior interesse do Poder Judiciário numa interação mais constante com o próprio Ministério da Saúde, um maior protagonismo, né, dos órgãos técnicos aqui da pasta, para que também subsidie os magistrados, né? Por vezes o magistrado se vê numa situação muito difícil, há uma petição, né, inicial relatando uma urgência, uma necessidade premente para um cidadão, e o magistrado, por vezes, se sente um pouco desamparado tecnicamente, né, para poder tomar uma decisão com uma maior segurança, maior tranquilidade. Nesse sentido, alguns projetos aqui do Ministério, né, estão evoluindo, como a gente pode citar o NatJus, que é uma parceria com o CNJ, que ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser expandido, ele pode ser ajustado, né, a uma nova forma de atuação do Poder Judiciário. Mas, de fato, a grande judicialização desse tema acaba trazendo ainda mais custos, né, para a máquina, e, por vezes, isso poderia ser resolvido administrativamente. O ministro Queiroga muito bem apontou que existe aquela judicialização boa, que a gente chama assim, que é aquela que nos aponta as falhas do sistema, né? Onde é que aquele cidadão que deveria estar sendo assistido não está sendo assistido. Para esse tipo de demanda, nos parece que o caminho mais adequado seria, de fato, recrudescermos, reforçarmos as câmaras de conciliação, buscar um maior diálogo administrativo, né? Tratar isso como uma pré-judicialização, porque isso aí resultaria em economia ao Poder Judiciário. A gente sabe que um processo judicial custa muito, né, aos cofres, todo o dispêndio, todo o trabalho do magistrado poderia estar sendo direcionado para outras demandas. A gente poderia promover uma resolução administrativa para esse tipo de imbróglio. Nós temos atualmente um entendimento consolidado de que a judicialização da saúde em si, como demandada, é um tema de responsabilidade solidária de todos, né? Existe o tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que eles estão ainda avaliando a traçar as diretrizes, quando ficaria uma responsabilidade da União e quando não seria responsabilidade da União. Algumas hipóteses estão sendo avaliadas para serem implementadas numa jurisprudência que já vinha sendo consolidada no Supremo, mas, de fato, há uma possibilidade de uma grande federalização do tema, né? O que viria a acarretar ainda mais dispêndio de trabalho aqui para o órgão central, que é o Ministério da Saúde, que deve se ocupar em idealizar, formular, pensar as políticas públicas e fazer os repasses necessários para que os municípios e os estados concretizem na ponta as políticas públicas, né? Essa visão de gestão tripartite do SUS, por vezes, ela não fica muito bem clara assim, nas decisões judiciais ou na atuação dos entes mesmo perante o judiciário, mas isso também acho que serve como um ponto de alerta para que a administração também faça o seu trabalho de casa, para que ela melhore essa interação com o judiciário, que ela se apresente mais, que ela demonstre, né, evidencie os seus órgãos técnicos, o corpo técnico que trabalha, que todas as decisões são tomadas para se avaliar custo-efetividade dos tratamentos, custo-efetividade dos remédios, são decisões criteriosas que levam em conta o orçamento da pasta e as políticas que são pensadas, né? O ministro Queiroga bem pontuou, o orçamento é finito, né? As políticas públicas elas surgem conforme demandas e necessidades da sociedade, então elas devem ser pensadas de forma racional para que tenha, ao final de sua formatação, a sustentação financeira para que sejam concretizadas. E, de fato, quando temos pontos fora da curva na judicialização da saúde, isso acaba trazendo um pouco de instabilidade, inclusive a ponto de algumas políticas públicas terem que ser arrefecidas, esperadas, porque a necessidade do orçamento sustentar o cumprimento das decisões judiciais. E nisso, um ponto também que é importante trazer é que a judicialização que envolve esses medicamentos para doenças raras, né, que não são incorporados ao SUS, que
por vezes nem registro na Anvisa tem, mas tem um registro numa agência estrangeira, a logística para se trazer e cumprir efetivamente a decisão, ela é demorada. Ela é demorada por si só, porque tem que se fazer todo um transporte, o pagamento de seguros, negociar, né, com o agente externo, e todos os agentes públicos que trabalham nessa área, eles precisam cumprir um procedimento simplificado que é chancelado pelo Tribunal de Contas da União, né? Então, existe um prazo para que isso seja cumprido. Então, por vezes, essa premência de atendimento faz com que o autor, o próprio magistrado, exija uma celeridade da administração, que ao fim e ao cabo acaba optando por um depósito judicial para que a parte, assim, por conta própria, faça a aquisição. Esse ponto também não é salutar para a administração pública, porque a administração pública ela tem como benesse o preço máximo, né, de venda ao governo, que é o preço de fábrica com a aplicação do coeficiente, para que tenha um desconto, né, um coeficiente de desconto. A aquisição pela administração pública por força de decisão judicial, ela é menos custosa ao erário do que fazer o depósito para o particular, para que o particular faça a compra. São nuances do dia a dia, são essas especificidades que a gente acaba vendo, mas me parece, assim, como fazendo um fecho aqui da minha fala, que há uma vontade conjunta de todos de que seja dado o melhor encaminhamento possível, né? Mas a gente precisa fazer ainda alguns ajustes para que a política pública de saúde fique mais evidente, né? Que essa que nos parece que é a que está prevista no 196 da Constituição Federal, e que nós não cometamos atos que gerem iniquidade, né, no acesso ao SUS, que por vezes isso acaba acontecendo. Obrigado, Rafael. Várias perguntas sobre a questão da lei que institui o piso da enfermagem. Naturalmente que todos nós reconhecemos o papel extraordinário da enfermagem e ter essa lei sancionada um desejo de todos nós, mas é necessário que se faça as avaliações de natureza técnica, uma vez que o Congresso Nacional ele não apontou a fonte de financiamento para esse piso. Naturalmente passa pela análise técnica do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia e da Casa Civil da Presidência da República, para que Sua Excelência o Presidente Jair Bolsonaro possa realizar esse sonho, não só da enfermagem, mas de todos os nós brasileiros. Então, vamos continuar trabalhando para que o direito à saúde ele possa se concretizar na ponta. Estamos trabalhando com outras ações, a questão da transparência da administração pública é um requisito da boa prática administrativa e também é necessário que haja transparência da relação entre médicos, indústria farmacêutica, entre indústria farmacêutica e associação de pacientes, entre indústria farmacêutica e laboratórios públicos que participam de parcerias de desenvolvimento produtivo, para que saibamos quais são os valores que são tutelados desse tipo de relação. Os americanos despendem cerca de 19% do seu PIB para o financiamento da saúde e essas despesas lá elas também são crescentes, até mais do que no Brasil, e foi por isso que as autoridades legislativas daquele país sancionaram uma lei denominada de Lei Sunshine, né, onde deixa bem claro qual que é a relação de médicos com indústria farmacêutica. O presidente Bolsonaro, em breve, vai enviar uma mensagem ao Congresso Nacional para que nós tenhamos também esse tipo de transparência aqui no Brasil. Enfim, todos nós queremos que a saúde seja efetivamente um direito de todos e um dever do Estado. Para isso, precisamos da aplicação correta dos recursos públicos. Também a doutrina fala que corrupção é uma forma de matar as pessoas, de restringir o acesso à saúde e à educação. É por isso que o doutor Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição Federal de 1988, ele pegou a nossa Constituição e disse: não roubar, não deixar roubar, e mandar para a cadeia quem roube. E isso o Poder Judiciário do Brasil vai nos ajudar. Então, desejo que
tenha sido proveitoso para todos vocês, já que eu sei que o tempo ele já se exauriu. Maravilha, ministro. O pessoal ficou aí contente com a sua colocação aí a respeito desse PL. Bastante gente comentando aqui, agradecendo por essa colocação. Agradeço aí a participação do ministro, do caro colega Rafael, doutora Andréa Cartacho. A gente teve pico aí de 700 pessoas assistindo, agora estamos com 418. Reitero aí o pedido, a gente vai encerrar a live. Todos os comentários que estão feitos aí no chat vão desaparecer, mas a live vai ficar salva no canal da Abrajuc. Então siga aí a nossa página no Instagram e mande esses questionamentos lá no nosso direct do Instagram, porque aqui vai apagar tudo, vai desaparecer. Então agradeço muito aí ao ministro Queiroga, doutor Rafael, doutor André Cartacho, e nos despedimos então do público, na certeza de que conseguimos, com muita galhardia, debater esse tema tão caro à sociedade brasileira. Forte abraço a todos.